Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo desta sexta-feira para você. Hoje faz exatamente um ano do primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil. E o mês de janeiro de 2021 foi o que mais teve registros da doença. Vamos ver como está a evolução da pandemia aqui no país. Em 24 horas foram registradas mais 1.541 mortes pela Covid-19. Até agora, 251.498 brasileiros morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados, em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 65.998 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.390.000 pessoas já foram contaminadas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.149 óbitos por dia, um novo recorde. Já a média móvel de casos está em 51.405 confirmações diárias. Agora vamos ver pelo mapa como a doença evoluiu por regiões. 12 estados estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras 11 unidades da federação registram estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Rondônia, Tocantins e Sergipe. Já o número de estados em queda aumentou para 4: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima. A Prefeitura de São Paulo se antecipou na campanha de vacinação contra a Covid-19. Amanhã, idosos de 80 a 84 anos vão começar a ser vacinados. A imunização será feita em 5 postos drive-thru e nas 82 AMAs que abrem aos sábados. A partir de segunda-feira, as doses estarão disponíveis em todos os postos da cidade. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados mais de 6.346.000 brasileiros. Isso equivale a 3% da população, enquanto mais de 1.755.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. E no mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, 113.086.000 casos de Covid já foram confirmados. Em 24 horas, cerca de 60.000 pessoas perderam a vida por complicações causadas pela doença, chegando a um total de 2.509.000 vítimas. Centenas de colmeias desapareceram nos últimos anos em uma região da Colômbia, onde as investigações oficiais apontam para o fipronil como principal suspeito. O pesticida proibido na Europa e com uso restrito nos Estados Unidos e China é amplamente utilizado em lavouras como a de abacate. Preocupação entre apicultores colombianos. Guildardo Urrego, dono de uma empresa de mel no departamento de Antioquia, perdeu 10 de 19 enxames em 2019. Desta vez, 4 colmeias desapareceram, cada uma com cerca de 50.000 abelhas. Urrego suspeita que por trás das mortes estão os agrotóxicos que impulsionam o crescimento do campo colombiano. Na última década, apicultores de vários países relataram mortes de abelhas por conta dessas substâncias. O colombiano não sabe qual pesticida atacou seu apiário, mas a 280 quilômetros no departamento de Quindío, investigações oficiais apontam para um pesticida em específico, o fipronil. 6 dessas mortes foram testadas e a molécula de fipronil foi identificada como uma das causas de mortalidade em abelhas no departamento de Quindío. O fipronil está proibido na Europa desde 2013 e tem uso restrito nos Estados Unidos e China. Abdon Salazar, dono de uma empresa que produz 36 toneladas de mel por ano, calcula as perdas. Diante da alta mortalidade, ele decidiu mover cerca de 1.200 colmeias para um terreno isolado a 400 quilômetros de distância. Nos últimos 2 anos, você pode calcular mais de 80 milhões de abelhas mortas. Estamos falando de cerca de 800 colmeias, 100.000 abelhas em cada uma delas. É uma quantidade muito grande, uma quantidade alarmante. O fipronil é altamente tóxico para as abelhas. Agricultores locais culpam as monoculturas como a de abacate, que exige tais produtos químicos por serem muito vulneráveis a pragas. Em 2020, o Instituto de Agricultura da Colômbia foi notificado por apicultores sobre 256 intoxicações em colmeias somente em Quindío e está trabalhando em um regulamento para a suspensão da molécula.
Do outro lado, os fabricantes do produto se defendem e afirmam que uma proibição implicaria uma situação muito negativa para a estrutura produtiva das 33 lavouras que fazem uso dele por sua eficácia. A Associação Hortifrutícola da Colômbia sugeriu uma substituição do fipronil por bioprodutos à base de fungos, armadilhas para insetos e operações manuais. A noite de quinta-feira foi de celebração para os flamenguistas. O time carioca conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva e os torcedores comemoraram e muito título. No Rio de Janeiro, cariocas se reuniram em bares e comemoraram muito o título que já era esperado e veio mesmo após a derrota para o São Paulo. O ponto baixo foram as aglomerações e a falta de respeito às regras de saúde. De acordo com o consórcio da imprensa, a quinta-feira foi o dia em que mais brasileiros morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. Mas a crise sanitária nem parecia existir para os torcedores, felizes com mais uma vitória do rubro-negro. A gente tem que celebrar sempre. E é no coração. O coração do carioca é flamenguista. Até quem não é flamenguista, vira flamenguista nessa hora. Agora é só alegria. O resto do ano aí é nosso. Isso aí, campeão total de tudo. Os cariocas chegaram à liderança com 71 pontos na 38ª rodada do campeonato após derrotar o Internacional no domingo passado. Ambos se classificaram com antecedência para a Libertadores 2021. O Brasileirão 2020 foi marcado pela pandemia de coronavírus, que já deixou mais de 250 mil mortos no Brasil. A pandemia obrigou a disputa a começar em agosto, 4 meses depois do previsto e sem torcida nas arquibancadas. Um projeto social de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, transforma a vida de crianças e adolescentes por meio do esporte. Mais de 5 mil crianças já passaram pelo projeto da ONG Asas do Futuro. As condições do campo não são das melhores, mas a garotada está animada para o início das aulas de futebol. Os treinos serão comandados pelo professor Diego, fundador do Asas do Futuro, ONG que há mais de 20 anos atua na região do Dom Antônio Barbosa, bairro da capital onde estão concentrados os maiores índices de vulnerabilidade social do município. Hoje em dia o Asas do Futuro já atendeu mais de 5 mil crianças, né, durante esse tempo aí, 22 anos, esse ano agora vamos fazer 23 anos. Já conseguimos premiações aí de empresas privadas, várias premiações. E era um sonho para a gente ter um projeto, ter uma escolinha de futebol aqui nessa região. O residencial Ronaldo Tenuta fica na Vila Fernanda, região do Portal Caiobá, outro bairro carente da periferia de Campo Grande. A presidente do Clube de Mães foi quem articulou a vinda do projeto Asas do Futuro para cá. Porque sem aula, sem escola, ficam presos dentro de casa. E outras crianças já partem para a rua, e você sabe que a rua hoje em dia é perigoso, né? E vindo um projeto desse, é uma grande oportunidade para essas crianças e para essas mães também, né? As aulas vão muito além do treinamento físico. O projeto já transformou a vida de milhares de crianças e adolescentes. Nós temos capoeira, temos balé, temos arte e cidadania, temos musicalização e o futebol, que é o nosso carro-chefe, né? O futebol é masculino e feminino. Esta é a primeira aula da escolinha. Já são mais de 80 crianças matriculadas e, como vocês podem ver, só tem 2 de tênis. Os outros estão todos descalços. A Lidiane tem 2 filhos na escolinha e nenhum tem chuteira. A maioria, né, não tem condições, né? É caro uma chuteira. Mais que proteger os pés, as chuteiras ajudam a trabalhar a autoestima dos alunos. Pode ser que venha formar um jogador? Pode, isso daí é questão de sorte, de Deus, de comprometimento deles também, né? Quando você trabalha com crianças, você geralmente trabalha com sonhos, né? Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações à 13h com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia. Amanhã o nosso encontro é ao meio-dia. Um ótimo dia para você. Te espero.